não teve sentido nenhum. É isso. Não tem pé, não tem cabeça. Não tem nem tronco se você parar pra olhar. Deixa pra lá. Hello, honey baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Gato com a Luísa. Eu sou a Luísa e hoje a gente dá início a mais uma leva de Greg Views. Essa é a primeira Greg View da segunda temporada de Drag Race Brasil. Eu quero aplausos mais alto. Dá pra acreditar que a gente esperou quase 2 anos pra ter a nossa segunda temporada? Pois é, gente. Essa espera finalmente acabou. O primeiro episódio já está no ar. E hoje estou aqui para comentar ele com vocês. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora aqui no meu canal. Espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver ficar para acompanhar as próximas Greg Views, fica o convite para se inscrever aqui embaixo. E, é claro, tocar a sinetinha das notificações, assim, toda vez que eu lançar conteúdo novo, chega até você primeiro. Só um lembrete antes da gente começar, porque o primeiro episódio foi liberado aqui no YouTube, lá no canal da UOL Presents Plus. Mas os próximos, assim como a temporada completa, tá disponível na UOL Presents Plus, no aplicativo, no site, para vocês acompanharem. Eu só achei importante dar esse recado aqui, porque a gente já sabe que a Paramount meio que vendeu de volta os direitos para a UOL desde o ano passado, só que ainda tem gente que tá com a Paramount Plus se perguntando: cadê? Não vi, não lançou, não chegou pra mim. É porque mudamos de casa, gente. Estamos em outra plataforma agora. Com os recados já dados, vamos falar do episódio, gente, que sinceramente foi muito superior à primeira temporada. Eu não vou tirar nada do que eu disse sobre a primeira temporada, eu não vou tirar nenhuma crítica feita, nenhum elogio feito, mas essa segunda já deu assim um salto. Só de ver o primeiro episódio a gente já percebe que deu um salto na qualidade da produção. Mas nem tudo tá perfeito e quando eu chegar na hora de falar sobre isso eu vou falar. Porém, vamos começar falando sobre as Queens, né? Que são aí encabeçadas pela Paola Hoffman Van Cartier. Eu consegui gravar o nome dela, gente. Eu achei muito interessante que a Paola já soltou a frase da NASA, né? Que a NASA soltou lá na primeira temporada. Eu sou a primeira a entrar e serei a última a sair. Não funcionou muito bem pra NASA, mas vamos torcer que dê mais sorte pra Paola. Então, elas vão entrando já ali na workroom e vão exibindo seus looks, suas frases de entrada e até interagindo umas com as outras, o que não é nada incomum para um primeiro episódio de Drag Race. Todo mundo me cativou logo de cara, mas eu não quero perder tempo fazendo um grande mousse ali falando dos looks e das frases de entrada. Eu só vou dizer quem foram as minhas favoritas. Porque assim, gente, por mais que todas tenham tido ali o seu momentinho de carisma e todas já me ganharam, todas já me conquistaram logo de cara, eu tenho sim as minhas favoritas. E na questão de frase de entrada, de fazer aquela gracinha pra já chamar a atenção do público, quem chamou mais a minha atenção foram a Chanel e a Desiree Beck. Pra mim, elas têm as frases mais icônicas e que vão ficar aí guardadas nos anais do Drag Race Brasil. Agora, se tratando de look, mesmo eu tendo achado todas belíssimas, maravilhosas, eu tenho que dizer que quem chamou mais a minha atenção nesse primeiro momento, nessa entrada, foram a Adora Black, a Melina Blay e a Ruby Knox. E falando na Adora Black, ela já tá mirando assim no Global All Stars, né? Porque na última temporada a gente teve a Miranda, dessa vez a gente provavelmente terá a Adora, porque ela vai cair nas graças da Michelle Visage com esse comentário de: ai, gente, chega de Maria Antonieta, já tá batido, já tá um saco, blá, 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 porque a Michelle tá falando isso desde o começo do ano. Ela falou na Season 17, ela tá falando agora no All Stars, chega de Maria Antonieta, e a Adora só vem pra corroborar com isso. E ela ainda entrou com o Animal Print, que é uma coisa que a Michelle adora. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse comecinho de episódio, nesse comecinho de temporada, é ver as queens interagindo entre si. Porque, claro,
Tem algumas que já se conhecem de outros carnavais, já trabalharam juntas, têm as suas amizades. Outras estão se conhecendo ali naquele momento. Então a gente começa a ver quem é que vai fazer aliança, quem é que vai ter treta, ou a gente pode criar na nossa cabeça fanfic de uma amizade no final da treta, enfim. Eu gosto muito desse primeiro momento que elas começam a jogar um shade e também estão nessa euforia de início de temporada. Vamos trabalhar juntas, vamos conhecer as irmãs e é isso aí. Depois desse primeiro contato, soa a Sirene, Streams em Drag Queen Sirene no Spotify. E a nossa hostess with the mostest, que é a Drag Queen, ela chega para dar as boas-vindas, explicar sobre o prêmio e também chamar as meninas para o primeiro mini desafio da temporada. Mas esse mini desafio, gente, é uma grande pataquada, porque o objetivo dele não é dar alguma vantagem no desafio principal, não é dar um prêmio em dinheiro ou um prêmiozinho besta, assim, alguma coisa. É só realmente pra gente se entreter. E esse é o quiz das sabichonas. Mas como vai funcionar essa dinâmica, gente? A gente tem um elenco de 10 queens que vão ser divididas em 2 grupos com 5 queens cada. A Drag Queen vai fazer perguntas sobre a franquia Drag Race. E, pra ser bem sincera, se eu estivesse lá, nessa hora, eu tinha me cagado inteirinha, porque por mais que eu já assista ao programa há muito tempo e também tenha feito resenha de várias temporadas, eu deixei muita coisa passar. Então, eu ia ficar lá assim, ó. Então, uma a uma, as integrantes de cada um dos grupos vão lá pro meio, vão ouvir a pergunta e tocar o sininho. Quem responder corretamente segue no jogo e quem não responder ou errar vai para o calabouço, ou seja, tá eliminada do desafio. Os times estão denominados como cadelas caramelas e antas e vai uma a uma ali e fica aquele clima maravilhoso de gincana escolar. E eu não tô falando isso porque a Chanel tá com o uniforme do Pedro II, não, gente. É porque realmente quando a gente faz uma gincana assim em sala, é esse o clima que fica. Torcida, dancinha, tira a mão daí, coloca a mão na orelha. A Desiree, inclusive, sofreu muito com a Melina por causa disso. Só que é nesse momento também que vai entrar a minha primeira crítica. É nesse momento também que eu tenho que falar, né? Porque lá na primeira temporada a gente estava tentando passar assim um paninho ou outro, porque a gente queria que fosse renovada para as próximas temporadas e tal. Agora é o momento de fazer as críticas, porque eu me importo e eu quero que a gente tenha cada vez mais qualidade na nossa franquia. E essa crítica vai para a UOL Presents, não só pelo programa, por essa parte do quiz, mas também pelas redes sociais do programa. Minha filha, me fala, quem é que tá fazendo essas legendas? Quem é que tá fazendo esses lower thirds? Quem é que tá fazendo... A dublagem a gente sabe que é IA, né? Mas o resto, enfim, quem é que tá fazendo isso? Começando pela parte do quiz, eu reparei erro em 2 perguntas ali no lower third. A primeira era sobre o nome da Shannon Scarlett, que tava com a grafia errada. E isso é uma coisa que eu quero levantar aqui, porque às vezes pra eles parece, nada demais, não tem nada a ver. Só que quando eu fazia review de Drag Race Estados Unidos e eu brincava de dar nomes abrasileirados pras queens, vinha um monte de gente aqui comentar que isso era desrespeitoso com o nome que a drag escolheu pra ela. Então, como que eu posso levar na boa a plataforma do Drag Race Brasil escrevendo o nome de uma das queens com a grafia errada? Não entra na minha cabeça. É um nível de desatenção que, se fosse no Drag Race Estados Unidos, tava todo mundo falando sobre. Como é no Brasil, tá todo mundo, caladinho. E uma outra coisa foi que no momento que a Greg fez a pergunta sobre a Rita Baga, que foi vice-campeã do Drag Race Canada, agora é apresentadora do Drag Race Bélgica, o que estava aparecendo na Lower Third era uma pergunta sobre a Fontana, que é uma drag brasileira, que inclusive vai ser jurada no próximo episódio, que participou do Drag Race Suécia. Então, atenção, sabe, ao que está sendo dito, ao que está indo ao ar e ao que está sendo escrito. É muito importante. E além disso, nas redes sociais do programa, a gente pode reparar que as legendas estão meio zoadas. Eles fizeram uns cards muito bonitinhos com o perfil de cada uma das participantes, mas estava tudo errado. Tava aparecendo a caixa das minhas Barbies
Eu trouxe esse vídeo aqui, vou deixar linkadinho pra quem ainda não viu, porque tinha coisa que era pra estar na parte em português que tava na parte em inglês, ou o contrário, ou com a grafia errada, e assim, é preciso muita atenção. Sabe quando a gente tá assistindo Desafio de Costura e um jurado fala, olha lá, tá sem acabamento, não tô vendo a bainha feita, a linha que você usou tá errada, ou então a gente volta lá pro Drag Race Brasil 1, que do Bertolini ficava lá, a calcinha da Bettina. É isso. O detalhe que a gente tá apontando é uma coisa que, às vezes, eles não se atentaram, mas pra gente é muito importante, até porque a gente quer a longevidade dessa franquia. Então, uau, se tiver precisando de ajuda, seja com escrever essas coisinhas ou até tradução, me chama, que eu tô aqui pra ajudar. Ainda bem que a gente tá falando da UOL Presents e não da WePink, porque se fosse da WePink, eu tava recebendo agora mesmo a cartinha da notificação extrajudicial. Depois desse puxão de orelha na UOL, gente, vamos falar do quiz em si, que foi bem divertido. Tinha várias perguntas, assim, sobre o universo de Drag Race, coisas que eu sabia, coisas que eu não lembrava. E no final de tudo, a Melody Queen levou essa primeira vitória pra casa. E ela ganhou absolutamente nada. Experiência pra próxima, talvez. Selo de maior sabichona do elenco. Mas o desafio principal dessa semana será entregar uma coreografia para o novo single da Greg Queen, Boogie Brasil. E a Greg, além de apresentar o coreógrafo que tá lá pra ajudar as meninas, também já avisa que a jurada dessa semana é o cão. É simplesmente a blogueirinha, o que deixa todo mundo assim meio, ah, meu Deus, e agora? O que será de nós? E se eu falei pra vocês que o mini desafio tava sem propósito nenhum, esse desafio principal também tá seguindo na mesma linha. Porque se o desafio era coreografar o single da Greg, por que colocaram lá um coreógrafo que já estava com a coreografia pronta? Naquele momento já deu pra ver quem tinha um pouco mais de facilidade, quem tava com dificuldade, né, Desirê? Eu te entendo. Eu fiz balé, mas eu também sou o ó pra pegar coreografia. E no fim das contas é isso, gente. Eu fiquei mais perdida tentando entender a proposta do desafio do que a Desirê tentando pegar a coreografia. Porque, pra mim, faz muito mais sentido se elas fossem gravar um clipe para Boogie Brasil e fazer toda a coreografia lá durante o clipe, do que, de fato, só aprender uma dança que elas iam ter que fazer no palco principal, sem nenhuma flexibilidade, porque geralmente desafio de dança a gente vê, fulana tá com dificuldade, vamos alterar o passo. Não teve isso dessa vez. Não teve sentido nenhum. É isso. Não tem pé, não tem cabeça. Não tem nem tronco se você parar pra olhar. Mas vamos voltando ao workroom. E aí a gente tem aquele momento merchan que tem que ter em toda a temporada. Que é elas abrindo a maleta. Ah, meu Deus, como a Anastasia Beverly Hills é boa com a gente. Olhem essas maquiagens de muita qualidade que eles estão nos fornecendo. Depois do momento merchan, a gente tem o momento espelhinho da desgraça, que também já é um clássico por aqui, né? E dessa vez, quem tá estrelando esse momento é a Poseidon, que tá falando um pouco ali sobre a sua relação com a sua família e mais especificamente com o seu pai, que vai descobrir assistindo o programa que o filho faz drag. Esse é um momento super delicado, super emocional também, mas a Poseidon não tá sozinha, porque além de nós fãs que estamos acompanhando o programa, a gente tem ali a figura da Melina Bley e da Mercedes Vulcão, que estão ali pra abraçar a nossa Queen e dar várias palavras de encorajamento, oferecer um ombro e lembrar, né, que ela não está sozinha. E vamos para o palco principal. A Greg já entra o quê? No Toss, né, ali fazendo seu desfile e nos reapresentando a bancada fixa, que para desespero de muitos e para minha alegria continua a mesma. Dudu Bertolini e Bruna Braga estão de volta nessa temporada, doa a quem doer. E ao lado deles a gente também tem a blogueirinha, que é a jurada convidada dessa semana, tava com o look ali inspirado na Chappell Roan,
o vestido que a Lorelai usou lá no episódio 5 da sexta temporada de Corrida das Blogueiras. Pois é, eu sou muito atenta aos detalhes, galera. E aí a gente se une pra ver a apresentação coreográfica das queens, né? O Ministério de Louvor vai fazer ali a sua dança ao som do hino Bug Brasil. E é isso. A apresentação é legal, é divertida, dá pra ver que cada uma ali tem o seu momento de brilhar, dá pra ver que ficou bonito, realmente ficou bem ensaiado. Só que é aquilo. Seria muito melhor se fosse um clipe e não só uma apresentação de Dia das Mães no palco da escola. Chegou a hora da rundown da runway e dessa vez o tema é tempero brasileiro. A gente abre os trabalhos com a Mercedes Vulcão, que é a drag queen mais sofrida desse Brasil. Ela participou do Queen Stars, que por si só já é dívida de jogo. Ela teve a sua imagem censurada pela UOL, e agora nem direito ao nome dela ela tem, porque ela foi confundida com a minha comadre camponesa. Mas o look da Mercedes foi uma coisa bem remetente ali às suas raízes, à origem dos seus pais, que eram pessoas simples, trabalhadores do campo, que se mudaram para São Paulo em busca de uma vida melhor. Então, era um vestido feito com os sacos, né, que geralmente são usados para colocar produtos agrícolas e cheio de estampas dos lugares por onde esses produtos iam passar. Achei muito legal, muito bem feito, tava uma gracinha mesmo. Logo em seguida, a gente vem com Melody Queen, que literalmente se empratou e se serviu no palco como um grande e delicioso PF. O vestido dela tinha o arroz, tinha o feijão, tinha o ovinho frito, ela veio com um boá de linguicinha e o seu cabelo, meu amor, era a verdura do prato. Eu achei que ficou chique, eu achei que ficou camp, eu achei que ficou incrível. E quem tá falando, tava mal feito, faz você. Faz você. Faz você, faça melhor e apresente no palco do Drag Race Brasil na 3ª temporada, tá? Um beijo. Paola Hoffman, Van Cartier, hahaha, Bala Jessie Kiss, veio também nesse clima culinário, só que ela, em vez de vir servindo o PF, ela veio servindo a moqueca capixaba. Eu achei o look da Paola brilhante, literal e figurativamente, porque além de estar cheio de pedrinha, e eu adoro brilho, eu adoro glitter, eu adoro strass, eu adoro pedrinha, eu adoro tudo. Ela veio também como se ela mesma fosse ali a panela da moqueca. Foi genial aquilo, tava muito bonito, muito elegante. A maquiagem dela impecável, gente. Arrasou, arrasou, arrasou. Próxima ligação, Poseidon Drag, que veio ali sendo e mostrando a sombrinha do frevo de Pernambuco. Eu achei muito interessante a surpresinha que ela fez nas costas, né? Que ela botou ali a sombrinha no bumbum e a sombrinha abriu, o que eu achei bem legal. A ideia toda foi muito maneira, só que eu não sei, eu acho que faltou alguma coisa. Eu senti que o vestido também tava um pouquinho largo nela, um pouquinho folgado, mas não tira o brilho da coisa. E eu também acho que ficaria melhor com cabelo maior, talvez. Mas, de novo, não tira o brilho da coisa. O look tava super legal, super bonitinho. Eu adorei a sombrinha no bumbum e é isso, gente. Isso é drag. Saindo de Pernambuco diretamente para a Bahia, a gente tem Desiree Beck, que veio homenageando a pimenta de cheiro, que segundo ela é o que dá a sustância da comida baiana. Achei esse figurino bem colorido, bem vibrante. Ela trouxe, sim, uma silhueta um pouco mais clássica. Muita gente falou, achei básico demais. Eu achei ótimo, adorei a gracinha que ela fez também de enfiar a pimenta todinha na boca pra ver que ela aguenta. E o meu veredito final é que ela entregou um look belíssimo, como sempre, né? Na hora que a Chanel entra no palco principal, se você chegar bem pertinho do alto-falante do seu computador, da sua televisão, sei lá por onde você assiste, dá pra ouvir certinho a hora que o queixo da Greg cai e bate no chão. E o meu também fez o mesmo movimento e o mesmo barulho, porque, gente, pra mim foi o melhor look da noite. Ela trouxe ali o Museu de Arte Contemporânea de Niterói na sua cabecinha, parecendo um ET, um alienígena, uma coisa assim muito incrível. E eu ainda tô tentando
tentando entender como que ela conseguiu trocar tão rápido de maquiagem, porque no momento da dança ela tava com uma make que era a make drag dela clássica. Quando a gente muda para o look da runway, ela já tá com a cara toda branca. Aquilo ali foi absolute cinema pra mim. Foi tudo. A minha vida existe um antes do look da Chanel e um depois do look da Chanel. Foi maravilhoso. Logo em seguida, a Ruby Knox veio também pra que o meu queixo, que eu mal tinha levantado, já caísse de novo, porque ela entregou um look muito bonito. Era uma construção simples, mas ele tinha tantos detalhes, tanto cuidado, tanto capricho, e ela é linda também, então tudo ornou, e aquela mulher estava belíssima. Aquela mulher estava maravilhosa. E eu gostei muito da apresentação das armas, né? Porque ela fala, toda cangaceira de respeito anda armada. Eu achei que ela ia puxar 2 peixeiras nórdicas de Zeus, cravejadas de diamantes, mas ela tirou leques, o que tornou tudo muito melhor, porque, sabe, a arma da drag é o leque. É isso, gente. Um leque na mão faz qualquer pessoa se sentir super poderosa. Acabou. Chanel e Ruby, ó. Todo meu amor pra vocês. Melhores looks da noite e não se fala mais disso. Na verdade, se fala assim porque a gente tem ainda mais 3 queens pra falar. E a próxima é a Dora Black, que ali ocupou o seu lugar como a sucessora natural da Miranda Lebrun. Se a Miranda, lá na primeira temporada, veio com piso de caquinho e um muro com os caquinhos de vidro em cima, que é o nosso sistema de segurança mais natural aqui do Brasil, a Dora já veio com outra grande relíquia, patrimônio de casa de vó, que é o filtro de barro, gente. Podem falar o que quiser. Teve gente que achou básico, teve gente que achou ruim. Eu achei maravilhoso. Eu achei os desenhos muito bem feitos. As plantinhas em volta também muito incríveis. As botas com o nome dela maravilhoso. E a gracinha que ela fez com a torneirinha do filtro. Morreu. Acabou ali. Acabou, gente. Acabou. Não acabou, não. Ainda tem a Bel que é Melina. Vamos lá. E bem que o Movite me avisou que tinha ônibus chegando. E vem a Bel que... com o seu ônibus do terminal Pirituba. Achei o look simples. E isso pode até soar um pouco contraditório para vocês. Achei. Mas eu achei de uma inteligência... que assim, o conceito dele era simples. Mas foi de uma inteligência que... gente, a Bel que ganhou meu coração, de verdade. Ela veio com a coisa do ônibus, aí ela foi lá... Depois ela foi, tirou a sainha, mostrou a plaquinha do ônibus na retaguarda, pegou o seu bom canequinho de chopp, fez ali, happy hour. Nós paulistanos adoramos happy hour. Bebeu ali e foi embora. Aquilo pra mim foi poético. Achei simples. Eu acho que eu teria, às vezes, incrementado um pouco mais a execução desse look, mas achei ótimo. Agora, pensando bem, eu preciso agora que uma drag pegue e faça o look do BRT do Rio de Janeiro. Vai ser o máximo. Mas voltando para o Rio de Janeiro, a gente tem a Melina Blay, que ela é, né, natural da Paraíba, mas ela mora aqui no Rio de Janeiro. Então, né, a gente volta, mas não volta tanto assim. E se eu tivesse que montar um top 3 de melhores looks, eu acho que a Melina estaria aí nesse top 3. Chanel, Ruby e Melina. As 3 juntas. Ela trouxe a seca do Nordeste de uma forma tão poética, tão bonita, tão bem construída, tão política, que eu achei uma graça, sabe? O vestido ali cheio das rachaduras, as ancas também super bem construídas, com um cactuzinho ali pra dar um oi, e a casa na cabeça, a casa de pau a pique na cabeça, gente. Tudo bem refinadinho, tudo com muitos detalhes, tudo com muitas coisinhas bonitinhas. E é uma realidade triste, como a própria Melina falou, é uma realidade triste, mas que ela trouxe de uma forma tão poética, tão bonita, que, sabe, valeu a pena. Ficou muito legal. Depois do desfile, nós vamos às críticas dos jurados. E eu começo dizendo que eu fiquei extremamente confusa quando a Greg anunciou quem estava safe. A gente teve Mercedes Vulcão, Daisy Rebecca, a Dora Black e Melody Queen.
eu não entendi Melody Queen Enter Saves. Pra mim, ela estava no top. Ela ia, né, para o lip sync, que a gente já sabe agora que é um lip sync de top 2. Mas, pra mim, a Melody foi uma das melhores na performance, gente. Sinto muito, lamento. Vocês não estão aceitando, mas eu tô. A Melody era pra estar no top. Agora, sobre as críticas de quem tava no top e no bottom, eu achei elas bem pertinentes. Eu concordei com a maioria das coisas que foram ditas ali. Eu fiquei até um pouquinho de coração partido pela Belky, porque ela falou que ela é professora de dança, ela foi bailarina por muitos anos, e naquele momento ela não teve tanta oportunidade de se mostrar, porque teve problemas ali com o tempo da coreografia e tudo mais, e ela não teve a chance de falar isso no palco. Eu sei que geralmente quando tem esses problemas as queens não têm muito a chance de falar, mas eu achei que seria muito legal se ela tivesse a chance de deixar isso bem claro ali no palco. Porque ela fez de forma bem respeitosa, ela não jogou ninguém debaixo do ônibus, e eu acho que isso é muito importante. Se bem que nos closes que deram nela durante a performance, ali durante as críticas, ela realmente parecia com a cara um pouco perdida, tipo, fiz aqui pra onde que eu vou agora. Mas eu ainda acho que não era papo pra bottom, eu acho que era um papo pra safe, sabe? Era pra ela estar no lugar da Melody, e a Melody tá no top. E enquanto os jurados estão ali naquele kkk, kikiki, falando as críticas e opiniões, a gente vai para aquela sessão de backstage, que é quase que um untucked. E a Melody tá revoltadíssima, com razão, porque era pra ela estar no top. E aí a gente vê a chegada das queens que ficaram para ouvir as críticas, e a gente vem vendo o trio Borocochópolis, que é a Paola, a Poseidon e a Belky, que estão super tristes, super chateadas, porque receberam críticas negativas sobre a apresentação ali do grupo. Nisso, a Belky fala sobre a questão dela ter se sentido um pouco prejudicada, porque o pessoal não estava respeitando o tempo, são 10 pessoas para se apresentar, e enfim, deu todo um problema. A Melody levou isso pro coraçãozinho dela, rolou ali uma breve tensão, mas que logo foi apartada. Então tá tudo bem, tá tudo lindo e tudo maravilhoso. Então, vamos voltar pro palco principal e brincar com a cabeça de todo o elenco. Porque, como eu disse, entrou o trio Borocochópolis falando: estamos no bottom, meu Deus, uma de nós vai sair. Aí chega no palco, a Greg fala: Belky, você tá salva, amore. Poseidon, você também. Paola, você também. Aí todo mundo fica, ué, o que tá acontecendo? Ninguém tá entendendo nada. Aí fica só a Chanel, a Melina e a Ruby, que foram as ditas melhores lá no palco. Fica todo mundo, o que tá acontecendo? Aí a Chanel é salva, eu fico, o que tá acontecendo? Porque pra mim, na performance, ela tava entregando muita energia, muito carisma. Era pra ela ser top 2 com a Melody. Vou ser sincera aqui, era pra ser o top 2 a Chanel e a Melody. É um top 2 de travestis. Fui roubada nesse momento. Por enquanto. Por enquanto, porque pode ser que lá pra frente tenha de novo. Mas por enquanto eu fui roubada nesse momento. E aí a gente tem a Melina e a Ruby. Uma olhando pra cara da outra. Não entendi nada. Você entendeu alguma coisa? Eu também não. Aquele olhar assim, e pra quem tava assistindo já tava claro, né? Eu acho que elas tiveram que se fazer um pouco de pão pra entrar na linguiça pra poder vender essa ideia de que surpresa, não vai ter eliminação. Mas aí a Greg fala: gente, vai ser lip sync for the win, vai ser lip sync pela vitória. E vocês vão dublar Funk Rave da Anitta. Olha. Que eu não sou a maior fã da Anitta, vocês já estão carecas de saber. Que eu não gosto dessa ideia de cantar em espanhol, vocês já estão carecas de saber. Mas nada poderia me preparar para o que foi aquele lip sync, gente. Que ódio. A Anitta tem muita música em português. Quer botar a Anitta? Bota uma música em português. Foram colocar logo Funk Rave, que é em espanhol. Aí as queens lá tentando dublar. A Ruby sabia a letra toda. A Melina, coitada. Melina,
Melina, eu me solidarizo com você. Porque no seu lugar, eu não tinha nem tentado, eu tinha fechado a boca, eu tinha pedido pra parar a música e falava, Greg, eu sei que a ideia era não ter eliminação, mas eu tô me eliminando. Eu me recuso. Um beijo e ir embora. Eu fazia a Tristan Soledade no lip sync de Cachorrinhas, sem dó nem piedade. Então, Melina, parabéns pelo profissionalismo. Porque você pelo menos tentou. Você não sabia letra? Não sabia letra. Mas tentou. Agora, se fosse Sirene Stelluna lá, ó, era a primeira eliminada, mesmo num episódio sem eliminação, gente, acabou. E muita gente falou da questão de look, né? Porque as duas estavam com looks pesadíssimos e que também limitavam um pouco os movimentos. Eu acho que deveria ter uma regra bem explícita de deixar que as queens troquem de figurino para o lip sync. Eu acho que deveria ter isso. Só que da forma como esse lip sync foi construído, não ia dar muito certo. Porque elas iam pensar, deixa pra quem tá no bottom, né? A gente claramente tá no top. Aí chega lá na hora, então, quem vai dublar é vocês. Aí elas vão ficar, poxa vida. Isso não ia ajudar muito o caso da Melina, gente. Ela realmente não sabia a letra. A Ruby Knox ganhou sem esforço nenhum. E isso porque ela sabia a letra, sabe? Ela ganhou sem esforço nenhum. E, sinceramente, não tinha eliminação? Melina, te adoro, mas era sachê. Sinto muito. Você tava ótima na performance, seu look foi lindo, mas era sachê. Se eu tivesse no seu lugar, faria a mesma coisa, mas era sachê. E esse, ladies and gentlemen, foi o primeiro episódio de Drag Race Brasil, temporada 2. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio e também de acompanhar aqui comigo. E é claro, gente, dúvidas, sugestões, críticas, concordo, discordo, aqui nos comentários vamos continuar essa conversa rolando. Semana que vem é desafio de design, elas vão ter que trabalhar com papel. Eu tô muito animada, porque eu adoro esse negócio de fazer look com material não convencional. Gente, eu tô muito ansiosa. Mas até lá, fica mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar a sineta das notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos, deixar o seu like também se você gostou dessa primeira Greg View e me seguir em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Dito isso, é hora de dar tchau. Nos vemos na próxima semana. Beijinhos, meus amores. Bye! Obrigada pela consideração de esperar eu falar para eu soltar os fogos.